Olá, estamos começando o encontro de hoje, a live de hoje, com o nome A Armadilha que nos conduz ao medo. Vamos ver como é que está o áudio, o pessoal chegando. Vamos dar um tempinho para a gente poder começar a falar sobre esse assunto. Na última live, no início, a gente já teve um probleminha com o áudio, eu tive que reiniciar. Vou aguardar aqui a confirmação de vocês para saber se o áudio está ok. Joia, obrigado, Lucélia. Então, pelo que eu estou vendo, acho que o áudio está ok, bastante gente entrando. Vou esperar uns minutinhos, né, para a gente então começar o assunto. Esse assunto acho que é um assunto que interessa, né, para todos nós, é um assunto recorrente. Medo, ainda mais numa circunstância como a gente está hoje, né, uma situação que está tão complicada, ela está afetando todos nós de alguma forma, seja pelo medo da falência do corpo, seja pelo medo da falência econômica. Então vamos dar uma olhadinha para os vários aspectos, como o yoga vê esse medo. E eu quero também um pouquinho hoje da participação de vocês, para mim não sentir tanta falta da interação, né? Porque eu falando aqui, olhando para minha cara, não é a coisa mais agradável do mundo. Eu prefiro que vocês tragam aí os questionamentos de vocês para que possa ter mais graça, para que a gente possa ter um pouquinho mais de interação. Eu vou começar então, enquanto o pessoal está entrando, vou começar com um canto, né? Esse canto é o canto que é a base do conhecimento do yoga, é o canto do Yoga Sutra. Então eu vou cantar alguns pequenos versos brevemente, apenas para a gente lembrar que essa base teórica não é uma base teórica relacionada a apenas uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, mas ela vem de um conhecimento de milhares de anos. E a principal base desse conhecimento, que fala sobre o sistema de yoga, é o Yoga Sutra. Então eu vou cantar alguns versos do Yoga Sutra para a gente começar. Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Atha Yoga no Shasanam Yogaha Chitta Vritti Vinirodhaha Tadha Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Itaratra. Mais alguns versos mais adiante do Yoga Sutra. Abhyasa Vairagyabhyam Tan Nirodhaha Shraddha Virya Smriti Samadhi Prajna Purvaka Itaresham. Então, vamos começar falando então sobre esse assunto. Eu queria começar com um grito que eu ouvi quando eu estava preparando esse tema em casa, né? Que foi: mãe, pai, tô com medo. Né? Então era minha filha de 4 anos chamando porque ela não queria ficar sozinha. Vamos começar com essa reflexão, né? Essa reflexão de que todos nós, desde pequenos, conhecemos muito bem o que é essa experiência de medo. E vamos dar uma olhada então como é que o yoga vai olhar para isso, né? O porquê, de certa forma, a gente já nasce com essa experiência forte, ou seja, é algo que não pode ser negado. É importante a gente reconhecer isso, a gente reconhecer que o medo ele nos acompanha desde pequenos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria escutar ou ler um pouquinho a pergunta de vocês a respeito desse tema, desse assunto. Quando vocês viram a armadilha que nos conduz ao medo, essa relação do medo como uma armadilha, o que ela trouxe para vocês? O que trouxe como primeira reação? O que veio naquele momento como reflexão ao escutar a palavra medo
ou ao ouvir esse tema que está associando o medo como uma armadilha? Surgiu alguma dúvida a respeito desse assunto? Surgiu algum questionamento a respeito disso? Eu queria que vocês escrevessem alguma coisinha e eu quero começar um pouco por esse ponto. Então, o que para vocês rapidamente veio quando vocês viram esse tema? A armadilha que nos conduz ao medo. Ou que dúvida surge num primeiro momento? Vamos ver se vem um pouquinho de comentário aí de vocês. Se não vier, eu sigo aqui a minha linha, Mas vamos ver se tem algum comentário que pode nos ajudar para a gente pegar a partir do ponto que vocês trazem. Então, mais pessoas chegando. Vamos ver se surge algum comentário. O que vem quando aparece a palavra medo ou quando a palavra medo está associada a uma ideia de armadilha. Se vocês não colocarem, eu vou trazer a minha reflexão aqui. Podem escrever durante, se vocês quiserem. Então, a principal reflexão que eu quero trazer para vocês é: o medo, ele realmente é algo positivo ou é algo negativo? A Celina colocou a armadilha como engano. O Fernando colocou: se é uma armadilha, como evitar? Então, a Lourdes colocou: quais armadilhas? Então, que armadilha é essa? Então, é positivo? É negativo? Alguém respondeu já: é positivo. Então, vamos dar uma olhada para isso. Se a gente olhar ele como positivo, qual é o problema? Se a gente olhar ele como negativo, qual é o nosso problema? Na verdade, ele transita entre esses dois. Ou seja, o que faz com que a gente desde criança tenha esse medo? Será que uma criança ela pode realmente sobreviver sem a presença do medo? Ela sabe que ela é vulnerável, ela sabe que ela é frágil, ela sabe que se alguma coisa acontecer, se ela estiver numa situação de risco, quem vai proteger ela vai ser o pai e a mãe. O que acontece com a criança? A criança ela não tem nem condições físicas de se proteger, não tem força, não tem instrumentos ainda formados para se proteger muito bem. Ela não tem nem mesmo a formação de uma mente ou de uma psicologia adequada para poder entender o que está acontecendo e também se proteger psicologicamente. Então, esse ponto do positivo e do negativo. O medo no sentido positivo, então, é esse medo que garante a nossa sobrevivência. É aquele medo que vem naturalmente, que ele é importante para a nossa sobrevivência, que é o medo de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Então, se eu estou indo na direção da rua, se eu vou atravessar a rua, surge naquele momento algo que a gente nem entende muitas vezes como medo, mas entende como uma prudência, onde a gente vai olhar para os dois lados. Por quê? Porque a gente tem medo de morrer atropelado, porque a gente tem medo também de sentir dor, de se machucar ao atravessar a rua. Então vai surgir essa precaução, vai surgir esse cuidado. Esse primeiro aspecto, a gente pode dizer que é um medo que nos protege. Ele não vai ser o medo que vai ser tratado exatamente pelo yoga. Porque o yoga ele vai falar em vários momentos sobre esse cuidado, ou seja, como cuidar do nosso corpo, como proteger o nosso corpo, como cuidar da nossa mente, como cuidar da nossa respiração, como cuidar dos nossos relacionamentos. Tudo isso vai estar sendo tratado, vai estar sendo abordado dentro do yoga. Mas quando o yoga traz a palavra medo, esse medo ele vai estar principalmente relacionado ao medo que é construído a partir dos nossos enganos. Então, isso vai ser o principal ponto que a gente vai olhar. Tem um medo que nos protege, mas tem um medo que é um medo que não protege, é um medo que congela e que ele acaba prejudicando a nossa vida. É muito interessante a gente olhar para isso, a gente olhar para esse aspecto desse medo que congela e depois entender também qual é o medo que nos ensina. Então, em primeiro lugar, a gente tem o medo que nos protege, esse é um conhecido nosso, a gente sabe muito bem que ele atua de forma positiva, como alguns de vocês disseram. A gente tem aquele medo que nos congela, ele impede
que a gente vá para a ação. Né? Por exemplo, tá tudo bem se eu olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, eu devo fazer isso, eu vou até ensinar, né, as crianças a fazerem isso. Agora, se a criança começar a ficar com medo, ou se eu como adulto começar a ficar com medo de ir para a rua, por medo de ser atropelado, eu não sair mais de casa por causa disso, por essa razão, eu já vou ter um problema. Né? Então o medo ele começou a me congelar. Né? Eu comecei a perder a discriminação, a clareza sobre o quanto realmente aquilo deve ser cuidado. Né? Então como é que eu vou conseguir dosar isso bem? Então a gente tem que começar a perceber, na verdade, qual é esse engano que vai fazer com que o medo nos congele e como, através do conhecimento, a gente vai poder fazer então o descongelamento, né? Existe uma forma, por exemplo, da gente trabalhar o medo que é uma forma mais horizontal. Eu vou explicar um pouquinho, né, esse conceito que eu sempre uso, mas como é que eu trabalho o medo de uma forma horizontal? É dito que se a gente tem um medo muito forte, talvez a gente não precise curar ele para resolver temporariamente ele. Por exemplo, no momento em que surge um desejo que é tão intenso quanto esse medo, ou até mais forte do que esse medo, é possível que eu enfrente esse medo para poder saciar o meu desejo. Ou, por exemplo, se eu tenho um apego muito grande a algum objeto, né, que foi esquecido num ambiente escuro, é noite, eu tenho que entrar lá para poder recuperar esse objeto que é muito precioso para mim. É possível que, se ele for muito importante para mim, eu acabe enfrentando o medo, entrando nesse local, que numa outra circunstância eu não entraria. Né? Então pode ser que, por uma outra emoção, ou um outro desejo, ou um outro apego, ou até mesmo uma raiva que eu tenha, eu acabe enfrentando o medo. Né? Ou seja, por exemplo, pode ser que uma pessoa muito forte queira brigar comigo, numa situação normal eu diria não vou brigar, mas se eu sou tomado por uma raiva, eu sou capaz de tentar enfrentar aquela pessoa mesmo sabendo que eu vou me machucar, né? Porque eu deixei o meu medo de lado devido a essa raiva que toma conta de mim. Então isso a gente chamaria de uma solução horizontal, ou seja, aquela emoção ela foi compensada por uma outra emoção e aí temporariamente aquela emoção do medo enfraqueceu porque essa outra emoção que estava ali ficou mais forte. Isso muitas vezes a gente pode usar de uma forma positiva. Usar alguma outra emoção mais positiva, intensa, para a gente poder, por exemplo, enfraquecer alguma negativa que está ocupando espaço. Isso muitas vezes acontece, né, nas nossas relações com as pessoas que a gente ama. Né? Existe tanto amor ali presente que a gente deixa de lado algum obstáculo nosso porque a gente quer fazer o bem para aquela pessoa que está ali. Né? Então, isso muitas vezes pode ser usado de uma forma muito positiva. Né? Mas existe também um outro ponto, né, um outro degrau desse processo de transformação do medo, que é quando a gente consegue usar aquele medo para compreender a causa dele. Quando a gente entra nessa questão da compreensão da causa, aí a gente entra nesse aspecto que alguns de vocês colocaram ali no início, que é eu começar então a usar o medo para remover o meu engano. Existe algum engano específico que gerou esse medo que nos congelou. Então, o que a gente tem aí dentro desse ponto? Né? Se esse medo ele foi gerado pelo engano, obviamente o nosso antídoto é o conhecimento, o nosso antídoto é a sabedoria. E aí nesse ponto a gente vai olhar para o medo como quem olha para uma febre, ou seja, ele é sintoma de alguma coisa que está nos causando um problema. A ignorância sempre nos causa problema. Né? Quando a gente tem ignorância, a gente não sabe bem o que é aquela circunstância, o que é aquilo que está na nossa frente. Se a gente não sabe o que é aquilo que está na nossa frente, o que vai acontecer? A gente vai fazer péssimas escolhas. Ou a gente vai estar se relacionando com uma ilusão nossa, com um engano nosso. E aí a gente tem um grande problema. Né? Se a gente não estiver lidando com a realidade, estiver fazendo escolhas a partir de fantasias nossas, a gente com certeza vai se meter em confusão. Né? Então a gente vai olhar nesse caso para o medo como o sintoma de um determinado engano e a gente vai procurar então a sabedoria como antídoto. O medo vai ser olhado, portanto, como sendo uma febre,
Alguma coisa que vem e que me mostra que existe uma doença, que existe um problema presente no meu sistema. Nesse caso, esse sistema é a mente. Existe algum engano, existe alguma confusão na minha mente que faz com que eu seja congelado por esse medo. É muito interessante, que quando a gente começa a olhar para esse conceito, por exemplo, a gente tem dentro do Yoga Sutra uma ideia de 5 grandes obstáculos, que muitas e muitas vezes eu vou trazer essa ideia para vocês, que são o engano, a criação de uma identidade errônea, o apego, a aversão e o medo. O medo, ele é considerado como sendo o fruto final desses 4 aspectos anteriores. Ou seja, ele só existe porque lá no início existiu um engano, existiu uma confusão, existiu uma ignorância. E essa ignorância a gente não pode ser ingênuo, essa ignorância está presente em todos nós. Que ignorância é essa? A mais fundamental de todas. É um desconhecimento sobre quem eu sou. É um desconhecimento a respeito de mim mesmo. Como eu me desconheço, o que eu faço? Eu começo a criar um aprisionamento muito grande com relação a tudo que me cerca, a outras pessoas, a circunstâncias, a objetos. No momento que isso começa a se fortalecer, surge o medo. Eu costumo dizer que o medo é, dos obstáculos internos que a gente tem, o mais inteligente. Isso não é algo de um rigor muito grande, mas acho que é importante a gente fazer essa reflexão, como o pessoal comentou aqui, são os kleshas, os obstáculos internos nossos. No yoga a gente vai dizer assim, a causa do meu sofrimento, a causa do meu medo não é algo que está acontecendo lá fora, é alguma incompreensão minha, ou seja, eu preciso assumir a responsabilidade disso. Então, um engano a respeito de quem eu sou faz com que eu me prenda, crie uma identidade em cima de algo que eu não sou, em cima de uma confusão. Pensem assim, eu estou num ambiente, vamos supor que eu tenha nascido num ambiente completamente escuro, quando o nascimento ocorre, a gente está inconsciente, a gente não sabe de onde a gente veio, o que aconteceu, e daqui a pouco, então, vamos supor que eu seja gerado, eu cresça dentro daquele ambiente escuro, sem nunca enxergar o meu corpo, sem nunca enxergar nada que está à minha volta, e daqui a pouco, sem eu ver a mim mesmo, um ambiente de uma determinada cor se forma ao meu redor. Naquele momento, aquilo toma conta da minha sensação de mim mesmo. Eu começo a me sentir como aquelas cores, aquela sensação que apareceu daquele ambiente. Eu crio uma identidade com aquele ambiente. Aquilo vira a minha sensação de mim mesmo naquele momento. Como eu não tenho nada para me apegar, eu nunca conheci a mim mesmo, a primeira imagem que aparece, a primeira imagem que eu vejo é o que eu identifico como sendo a minha experiência como ser. Então, aquela primeira imagem que apareceu é a imagem com a qual a gente vai se apegar e a gente vai começar a funcionar a partir daquele sentimento específico. Mas como eu não conheço a mim, a primeira coisa que aparece na minha frente gera esse tipo de experiência, esse tipo de identidade. Eu me seguro naquilo porque aquilo passa a ser o eixo, a âncora da minha existência, e tudo que ameaça aquilo começa a me causar uma profunda aversão, uma raiva. E eu vendo essa estrutura vulnerável, de que tem coisas que estão ameaçando essa minha identidade, eu vendo essa estrutura vulnerável, o medo começa a tomar conta de mim. Mas por que o medo veio? O medo veio porque eu não percebi que aquilo que eu sou já está comigo, aquilo está presente em mim. Eu não sou aquele objeto, eu não sou aquela circunstância, eu não sou aquela experiência. Então, todo o processo de yoga vai ser nos levar mais a entrar em contato com o que nós somos. E isso não é uma ideia tão distante como a gente poderia pensar, como normalmente se coloca como sendo um conceito espiritual, às vezes muito distante da nossa cabeça. Por exemplo, a gente pode começar pensando assim, se alguém queria que eu fosse engenheiro, se meu pai quisesse, se minha mãe quisesse, teriam se frustrado, porque o Jorge não tinha como desejo ser engenheiro. Se eu tivesse perseguido o desejo de uma outra pessoa, ou seja, não de mim mesmo, eu estaria numa situação de vulnerabilidade emocional. Eu não estaria feliz porque eu não estaria perto de mim.
Eu teria seguido algo que era a expectativa de uma outra pessoa. Eu tendo criado um caminho e uma identidade com algo que não era meu, né, aquilo inevitavelmente vai me causar problemas. Então, o que eu preciso, mesmo nas coisas mais simples da vida, até os aspectos mais profundos, se a gente quiser falar de alguma questão espiritual também, ou seja, desde os aspectos mais simples até as questões mais profundas, sempre o que eu preciso conseguir fazer é me aproximar de mim mesmo. Me aproximar de mim mesmo não tem nenhuma relação com alguma questão egocêntrica ou egoísta. Tem relação com entrar em contato com o que realmente eu sou, até mesmo em termos de personalidade, até mesmo em termos de o que eu quero realizar na minha vida, para que então eu possa oferecer também o meu melhor para o outro, oferecer uma coisa que é verdadeira para o outro. Quanto mais eu estou em contato comigo, mais os meus medos diminuem. Então é muito natural que eu, enquanto criança, que eu estou como a gente pode usar a palavra, estou engatinhando, né? Na direção de um processo de autoconhecimento, muito medo faça parte da minha vida, né? E naquele momento, as únicas pessoas que possam me proteger são o meu pai e a minha mãe. Porém, para o adulto, isso não faz mais sentido, né? Tem uma ideia muito interessante dentro da tradição da Índia que fala que a gente, quando chega na idade adulta, a gente precisa de um segundo nascimento. O que seria esse segundo nascimento? Esse segundo nascimento é quando a gente começa a perceber que a gente não vai mais buscar proteção na figura do pai e na figura da mãe, mas a gente vai buscar proteção no autoconhecimento. Então, o meu caminho de autoconhecimento e as pessoas que me auxiliam nisso é que vão ser a minha família, né? Então, aquela primeira família foram aquelas pessoas que me auxiliaram a conseguir sustentar um corpo, a sustentar uma mente, a poder fazer com que todos os meus instrumentos de corpo e mente pudessem se formar. E chega num outro momento onde eu tenho que olhar para mim e dizer, agora isso é comigo. Daqui em diante, esse processo, ele não vai mais ser buscado na figura de um pai, na figura de uma mãe, né? Eu vou ter, é claro, ali o meu laço afetivo, mas a partir de agora, o que eu vou fazer é começar a buscar esses recursos dentro de mim, né? Esse é um momento de uma certa ruptura, não uma ruptura externa, né? Mas uma ruptura com aquela, digamos assim, aquela carência, né, de mim enquanto filho, né, onde eu já posso me ver agora como alguém que tem recursos, que tem condições de fazer esse processo por si só. Né? Tanto que vai chegar num momento onde a história vai virar, né? Vai chegar num momento onde eu vou ficar mais velho e eu vou também poder oferecer algo para os meus pais, também vou poder cuidar dos meus pais, porque eles vão estar passando pela fragilidade que eu passava quando eu era criança. Então, mas durante a idade adulta, esse momento onde eu passo a ter condições de cuidar de mim mesmo e também cuidar do outro, né? Então, aquilo se volta para mim. Quanto mais se voltar para mim, quanto mais esse percurso realmente for feito, mais o medo vai diminuindo. Tem um trechinho de uma história que é muito linda, que eu quero ler para vocês, né? Um trecho bem curto, não vou ficar lendo aqui muito tempo, que é um trecho da Bhagavad Gita. Por que eu quero ler isso para vocês? Porque tem esse trecho dessa história tem um papel muito importante na dimensão terapêutica de cura ou de diminuição do medo. Por quê? Porque a Bhagavad Gita é um trecho de uma história dentro do Mahabharata, que é uma escritura muito importante da Índia, um texto muito importante da Índia. Na verdade, ele circula, né, em torno de uma guerra que está para acontecer, e essa guerra acaba acontecendo dentro dessa história. E um pouquinho antes de acontecer a guerra, o trecho que é contado ali, que é uma relação entre um professor e um aluno, é chamado de Bhagavad Gita. É a relação entre o Arjuna, que é o aluno, e entre o Krishna. E ali, naquele momento, que é bem o início da Bhagavad Gita, o início dessa escritura, Arjuna é tomado por um grande medo. A gente poderia dizer que é descrito ali a mesma coisa que a gente chama de pânico, né? Onde a pessoa perde totalmente o controle de si. Depois de ler isso aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dessa situação, desse episódio. Então vamos dar uma olhada aqui. Nessa situação aqui, Arjuna, que é o aluno, ele é um guerreiro
né? Esse é o papel dele na sociedade, e ele é obrigado a chegar nesse ponto onde ele tem que lutar contra um outro exército, mas ele não quer fazer isso porque ele é uma pessoa muito pacífica também. Então, ele está entre os dois exércitos e está olhando o que está acontecendo para decidir iniciar a guerra. E nesse momento é narrado assim: Arjuna, ao olhar para esses dois exércitos, viu pais, avós, professores, tios, irmãos, filhos, netos, sogros, queridos amigos espalhados nos dois exércitos oponentes. Ele foi tomado por profunda compaixão e disse as seguintes palavras em desespero: Ó Krishna, Krishna que é o professor, né? Ó Krishna, vendo meus amigos e familiares aqui presentes, prontos para guerrear, meus membros ficam enfraquecidos, minha boca seca, meu corpo treme e meu cabelo arrepia. O meu arco, vocês imaginam, ele é um guerreiro, né? Ele está com o seu arco e flecha. O meu arco, Gandiva, escorrega de minha mão e minha pele queima. Eu não posso mais suportar. A minha mente gira. Mais adiante é colocado: tendo dito isso, no campo de batalha, Arjuna larga o arco e flecha e se senta na carruagem. E o coração dele fica tomado de tristeza. Então, isso narra um grande homem, ele é considerado uma pessoa de grande sabedoria, né? Arjuna, ele está aqui figurando nessa história como sendo a pessoa relacionada à amorosidade, à busca de um caminho de yoga, uma pessoa com uma maturidade, né, que a gente deseja ter dentro do nosso caminho, né? Então, e naquele momento, esse grande homem, ele é tomado por esse pânico, né? Isso tem um papel terapêutico muito importante. Quando a gente olha para isso, a gente pensa, bom, se ele é tomado por isso, o que sobra para mim? Né? Assim, eu também vou ter grandes medos, eu também vou ter grandes tristezas na minha vida. E olhar para isso vai ser muito importante. Né? Tem um grande aprendizado e um aprendizado para mim tomar para a minha vida inteira pela frente. Né? Não é à toa que quando a gente fala sobre a relação professor-aluno, por exemplo, no meu caso, que sou aluno do professor Paul Harvey, né? Eu tenho 25 anos de yoga, mas eu sou aluno, eu estou no início desse caminho. Eu estou ali para um processo de aprendizado que eu espero, eu desejo que tome a minha vida inteira, porque há muita coisa que aprender. A vida é feita para isso, para a gente aprender do início ao fim, para a gente amadurecer, a gente crescer. E esse processo não é fácil, né? O medo é um dos grandes sintomas, por exemplo, que aparece ali e que muitas vezes nos impede, muitas vezes nos congela e faz com que a gente não consiga fazer esse movimento de forma adequada. Né? Então, a gente tendo olhado para esse trecho da história, né? A Bhagavad Gita é um texto que é reverenciado no mundo inteiro. Né? A gente estuda isso muito dentro do yoga, fazendo um pouquinho de propaganda aqui, dentro do curso online que eu dou, Psicologia do Yoga, né? A gente fala muito sobre essa estrutura, essas raízes do medo, né? Traz muitas vezes esse aprendizado de conceitos sobre como é que a mente funciona, traz essa história da Bhagavad Gita para a gente começar a fazer uma reflexão mais profunda sobre isso e começar a entender essa estrutura, entender esse mecanismo para poder ver como é que ao longo do tempo a gente vai conseguir começar a enfraquecer isso, né? Porque a gente quer ir numa direção oposta, a gente não quer ir na direção de ser tomado por medo. Né? A gente quer ir na direção de enfraquecer o medo e aos poucos conseguir fazer algo maior, que é ir removendo a causa do medo, que é esse engano sobre o qual a gente está falando. Então, o que é esse conhecimento profundo a ser realizado? Né? Esse conhecimento profundo, esse conhecimento a respeito de mim mesmo. Né? E ele tem que ser feito etapa por etapa. Né? É preciso que eu comece a olhar primeiro para aquilo que é mais evidente, né? Ou seja, as coisas ao meu redor e todas as confusões que eu estabeleço na minha relação, no meu relacionamento com as coisas que estão ao meu redor. Se eu não começar por isso, se eu quiser começar, eu alerto para isso, porque muitas vezes nos caminhos de autoconhecimento, né, a gente, quando não está bem orientado, a gente quer dar um pulo para alguma coisa muito elevada, e isso é um problema. Né? A gente tem que ver, a partir dos relacionamentos, a partir dessa primeira etapa, a nossa relação com objetos, nossa relação com pessoas queridas ao nosso redor,
a nossa relação com colegas de trabalho, nossa relação com tudo o que nos cerca, né? Como é que aquilo faz com que brotem medos, brotem desejos, brotem raivas, brotem ansiedades, né? O que vem a partir dessas relações? O que surge ali? Como começar a olhar de uma forma mais sincera para isso? Né? Uma das coisas que é trazida, por exemplo, dentro da Bhagavad Gita, que é uma ideia muito interessante relacionada a isso, é que quando o nosso foco está no processo de autoconhecimento, não existe a possibilidade de fracasso. Por que é dito isso? Porque se eu estou esperando o resultado externo das coisas que eu faço, eu seguidamente vou estar fracassando. Mesmo que hoje eu comemore algum resultado bom, amanhã, inevitavelmente, eu vou estar no luto também por algo que foi perdido, né? Esses aspectos todos, eles vão estar sempre se alternando. É sucesso e fracasso. Porém, em meio a isso, se a minha busca for de conhecer aquilo que é mais profundo, no fracasso eu aprendo muito a respeito de mim mesmo, no medo eu aprendo muito a respeito de mim mesmo, ou seja, todas as situações começam a ser situações que nos conduzem a grande amadurecimento e a grande aprendizado. Nossa querida Cris Ganzo, né, que fez a live ontem, né, ela está colocando aqui, né, o medo é um sintoma de uma mente que percebe nossa ignorância. Esse ponto está muito relacionado à questão do que eu estava falando antes, é que o medo, por mais que ele apareça como um obstáculo, ele é um obstáculo que é uma febre importante. Ou seja, ninguém quer ter febre, né? A gente sabe que ter febre não é uma coisa muito boa. Ao mesmo tempo, é muito importante que ela venha quando a doença está ali para mim, para que eu perceba a presença da doença e possa ver qual é a causa, né? Então, ele é um sintoma importante, ele vem mesmo quando não se tem consciência, né, de que a ignorância está presente, mas através do nosso processo de aprendizado, através do nosso caminho de autoconhecimento, a gente vai tentar tomar consciência disso. Ou seja, eu tomo consciência de que esse medo me remete à necessidade de um amadurecimento, de um aprendizado. Se eu tenho medo de perder algo, é porque eu depositei a minha vida naquilo. E a gente sabe que todas as coisas são impermanentes, todas as coisas vão um dia escorregar pelas nossas mãos, né? Então a gente vai ter que ter uma relação de mais sabedoria com todas as coisas, com todas as pessoas e até mesmo com o nosso próprio corpo, né? Meu primeiro susto com o meu corpo, um grande susto, foi isso aqui. Eu comecei a olhar assim, bom, se eu agora estou precisando disso aqui para conseguir ler, né, agora é escada abaixo, né? Então eu nunca tive problema de visão. Quando chegou lá pelos 40, de repente, rapidamente aquilo veio, né, e começou a muito rapidamente piorar. Né, provavelmente pelo uso de laptop, de celulares, né, e tudo, que a gente hoje em dia lê muito, né, e usa muito esses recursos. Né, imagino que isso tenha contribuído muito. Né, mas quando eu vi que eu estava agora precisando de um outro corpo na minha frente aqui, para mim conseguir cumprir as funções naturais do meu corpo, aquilo para mim simbolizou uma perda grande, né? Ou seja, eu tinha antes total controle sobre os meus recursos, audição, visão, cheiro, tato, né? E agora, de repente, o meu corpo não é mais suficiente. Quando eu tiro isso aqui, eu mal vejo o que está aparecendo no chat na minha frente, né? Então agora eu preciso de alguma outra coisa, ou seja, meu corpo está começando um processo de decomposição, de enfraquecimento, de doença, né? E sim, né, isso vai começar a se intensificar. Né? A gente sabe que vai ser assim. E como é que eu me relaciono com isso? Eu vou me relacionar sendo tomado pelo medo, né? Se a gente olhasse para a situação nossa, a gente poderia ter sentado numa calçada chorando, dizendo, eu sei que eu vou morrer. Né? E por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que até lá existe muita coisa a ser bem aproveitada. E o que vai realmente se sustentar e o que vai realmente dar sentido é o autoconhecimento. Todo o resto circula em volta do processo de autoconhecimento. Todo o resto fica nos mostrando a necessidade de um processo de autoconhecimento. Enquanto a gente não vai para lá, a gente é tomado pelo medo, a gente é tomado pela raiva, a gente é tomado por fortes desejos que não são saudáveis muitas vezes. Né? E a gente precisa de um caminho para isso.
né? Aí vem toda uma ideia que surge dentro do yoga da importância dessas tradições muito firmes, né? Professor e aluno, né? Porque a gente, se a gente vai apenas pela nossa, o que a gente chama muitas vezes de intuição, muitas vezes é um engano também, né? Então, se a gente for apenas pelas nossas percepções, a gente está cheio de marcas mentais que, na verdade, estão na direção oposta. A gente está cheio de marcas de medo, né? A gente está cheio de marcas que acabam nos congelando, acabam nos fazendo tentar pegar um caminho mais fácil do que aquele caminho que seria mais adequado e que talvez seria um pouco mais demorado, né? A gente quer atalho, né? A gente quer mais conforto e muitas vezes isso traz problemas para nós. Agora, a gente também não quer ficar trabalhando à toa, né? Ou seja, mesmo quem tem um caminho de autoconhecimento, a gente quer poder saber, então, ok, vai dar trabalho? Ok, vai dar trabalho, mas também vai dar muita alegria, porque vai ser a remoção da minha ignorância. Opa, deu uma pausa aqui, mas eu acho que está ok. Se eu não removo a minha ignorância, como é que eu vou fazer escolhas? O que é ignorância? Ignorância é um véu que faz com que a gente não perceba bem o que está na nossa frente, não perceba bem os nossos sentimentos, não perceba bem o que é a realidade do meu corpo, né? Se eu não estou percebendo as coisas e nem a mim mesmo, como é que eu vou fazer uma escolha adequada? Ou seja, eu estou escolhendo a partir da visão de uma fantasia. Eu estou escolhendo a partir de uma visão enganosa. As minhas escolhas inevitavelmente vão ser danosas. Vão ser danosas para mim e vão ser danosas para o outro, porque não está reconhecendo o que o outro de fato é, não está reconhecendo o que eu de fato sou, né? Eu estou indo na direção de uma imagem que não corresponde à realidade. Isso só pode dar confusão, isso só pode dar problema, né? Então a gente não tem uma opção, a gente não tem opção de não buscar autoconhecimento, a gente não tem opção de não buscar a verdade, né? Tem, mas ela não vai nos conduzir à felicidade, essa outra opção, né? Então, isso é um processo muito importante, né? A gente começar a reconhecer que o medo, ou seja, esses sintomas, né? Isso que surge para nós a partir das nossas confusões, isso que fica tão intensificado quando a ignorância está presente, e ela vai estar presente em diversos graus, a gente não tem como fazer isso aqui, remover totalmente a ignorância, né? Isso vai ser um caminho muito gradual, esse é o principal aspecto dentro do caminho de yoga. A gente precisa saber como colocar o passo a passo, né? Às vezes essa palavra recebe o nome de vinyasa, às vezes essa palavra da aplicação correta recebe o nome de vinyoga, né? O que é colocar o passo a passo? O mais difícil, a maior inteligência está presente no passo a passo, está presente no método e não em a gente saber qual é o alvo, né? Saber o alvo talvez seja um pouco mais fácil, mas a aplicação do método é que é o processo, na verdade, mais exigente, mais delicado, né, para nós. Então, esse é o alerta, né? Ou seja, se eu, enquanto eu era criança, eu estava lá e aí eu escuto o grito da minha filha pequena ou do meu filho, a minha filha mais velha já não grita mais, só me telefona, né, para conversar a respeito dessas questões, mas os menores gritam e chamam pai e mãe, né? A mais velha, está com 28 anos, já sabe que isso pertence a um processo dela de autoconhecimento. E se ela vai precisar gritar ou telefonar para o pai, vai ser o quê? Me ajuda a enxergar mais o que está acontecendo comigo, né? Ela vai estar olhando mais para esse processo interno, né? Ela já percebeu, ela já sabe que esse é o grande trabalho a ser feito na vida adulta, né? E a grande questão, quando eu falei para vocês da questão do Arjuna, da gente olhar para aquele grande homem com muita sabedoria, com muita maturidade, sendo tomado por esse pânico, né, vai fazer então que a gente olhe para nós e diga, tá tudo bem, é isso mesmo. Esse sintoma, esse medo, ele precisa aparecer. E quando ele aparecer, eu devo buscar o auxílio para percorrer esse caminho de autoconhecimento. No yoga a gente chama isso de Agama. Agama significa a herança de conhecimento que vem para me ajudar nessa descoberta de mim mesmo. Então esse é o grande processo que o yoga vai tratar, esse yoga profundo, né? O sistema de yoga, ou o Yoga Darshana, que é tratado dentro dessa grande escritura que é o Yoga Sutra, que também vai ser abordado dentro desse grande texto que é a Bhagavad Gita,
né? São os grandes alicerces do conhecimento do yoga, né? O que esse grande professor dessa tradição que eu sigo, que é o Krishnamacharya, dizia: os grandes alicerces em termos de ensinamentos são o Sankhya Karika, a Bhagavad Gita e o Yoga Sutra, né? Se a gente tem o conhecimento bem alicerçado desses três, a gente vai poder fazer um caminho seguro, né? E esse conhecimento ele vem como? Esse conhecimento ele vem através da tradição oral, ele vem através do relacionamento com o professor, assim como nas nossas psicologias do Ocidente também é assim, né? Ninguém pega um livro só para fazer a sua terapia, né? O livro ajuda, ele é um complemento, mas é através das relações humanas que a gente aprende, que a gente olha para nós mesmos, que a gente reflete, né? Então isso é um processo bem importante para nós, a gente fazer esse reconhecimento de que olhar para isso, de que buscar isso é uma das questões mais essenciais da vida humana, né? O yoga realmente apresenta isso como sendo o processo central da vida humana. Esse é o propósito da nossa vida. Muitas vezes as pessoas acham, né, que a gente tem que encontrar algum propósito muito específico, né? É claro, é verdade, a gente tem alguma coisa ali que nos realiza, que tem a ver com o que a gente tem de qualidade para oferecer para o mundo. Isso vai ser muito importante a gente trabalhar com certeza. Isso tem relação com um conceito no yoga que é o conceito de Swabhava e também de Swadharma, que é o que é aquilo que a gente vai trazer e que a gente vai oferecer e que vai ser uma grande contribuição, porque tem a ver com as nossas qualidades. Então, com certeza, isso é um ponto importante a ser tratado. Mas tem uma outra coisa que é mais abrangente, que é mais ampla do que isso, que é o grande alvo, o grande propósito da vida humana, a razão da vida humana é conhecer a si mesmo, né? Então, e os relacionamentos, eles vão ser realmente o grande, os grandes auxiliares, né, que vão nos ajudar para que a gente possa enxergar melhor a nós mesmos, né? Quando a gente está sozinho, a gente não enxerga direito o que está acontecendo conosco. É quando a gente está na relação que a gente enxerga tanto as qualidades quanto os nossos obstáculos. Essa sinceridade dentro dessa busca, ela só vai conseguir ser auxiliada quando a gente está dentro desse processo de interação, esse processo bastante verdadeiro e não refugiado ou escondido, né? Não é quando a gente está parado meditando, né? É quando, principalmente quando a gente está estudando e depois quando a gente leva o conteúdo desse estudo, desse aprendizado e também da nossa terapia para as relações ao nosso redor. É por isso que o professor Desikachar, né, que é a grande inspiração do meu caminho de yoga, infelizmente já faleceu, né? Eu convivi com ele, né, em por várias viagens à Índia ali no período de 2001 a 2007, né? E o meu professor atual foi por muitos anos aluno do professor Desikachar. O professor Desikachar insistia: yoga é relacionamento, né? Ou seja, todo o processo de autoconhecimento ele vai vir através da descoberta que o relacionamento oferece, se eu tenho como base um bom caminho, um bom sistema de autoconhecimento para me auxiliar, né? Então esse é o grande processo que nós vamos buscar e é sobre isso que o yoga fala. Como é que a gente está de tempo? Já estamos em 43 minutos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que eu trouxe aqui para falar com vocês que eu talvez tenha esquecido. O que é, né? Eu falei para vocês, vamos trazer um assunto que eu acho que é importante aqui, né? Eu falei para vocês que o medo é o sintoma da ignorância. Então eu tenho que também falar para vocês o que é o sintoma da sabedoria, né? Senão é sacanagem, a gente fica só em cima dessa questão do sofrimento, da dor, mas eu quero algo que me auxilie a ter uma experiência mais plena de vida. Eu não quero o sofrimento, né? O sofrimento, ele é considerado, uma outra frase de nossos professores, né? Ele era citado pelo Krishnamacharya como a porta da felicidade, e assim também é o medo, né? Aquilo que a gente experimenta e a gente quer se livrar quando a gente experimenta, e aí a gente tem a oportunidade de fazer um movimento de descoberta mais intenso, né? Então, no momento que eu vou na direção dessa sabedoria, né, o que é esse processo? O que é esse processo de sabedoria? O que ele traz para mim, né? A gente pode ver como sintomas dessa sabedoria, assim como a gente viu como sintoma da ignorância o medo, a gente pode ver como sintoma dessa sabedoria um conceito chamado de
titiksha, que significa equanimidade. E equanimidade é a gente conseguir perceber que esse sucesso e fracasso que eu falei para vocês, ele não é tão importante assim quanto parece, né? Ele é interessante, porque se a gente começa a olhar para ele como um processo de aprendizado, os dois vão nos oferecer muita coisa e vão nos remeter a alguma coisa mais profunda dentro de nós. Outro conceito que é importante é o conceito de adhyavasaya. É um conceito que aparece como sendo a capacidade de a gente fazer boas escolhas, de discriminar, de decidir. Então, se eu tenho sabedoria, a vida é feita de escolhas, eu vou ter condições de fazer escolhas que são adequadas porque eu estou enxergando a verdade, eu estou tendo clareza na minha percepção. E outra questão, claro, a construção de liberdade. Liberdade é um grande ponto. Se eu vejo a verdade, eu posso saber como eu me movo, eu vou enxergar muito mais, então eu não estou tão aprisionado como eu estava antes. Sempre que a gente está dentro de uma confusão, dentro ali nas sombras, a gente não sabe como se mover, a gente não sabe para onde ir. Então a gente está aprisionado. Então, quando surge mais sabedoria, mais conhecimento a respeito de mim mesmo, o que vai surgir é mais liberdade. E além disso, a percepção de algo que é muito importante que a gente não via antes, que é a grande riqueza da vida. Ou seja, a vida ela tem uma grande diversidade e uma grande riqueza. Quando a gente está focado em alguma coisa com a qual a gente cria uma grande identidade, a gente para de enxergar todo o resto que está ao redor daquilo. E por isso que o medo toma conta. Então, quando a gente começa a reconhecer algo mais profundo, algo que é mais abrangente, a gente então começa a perceber toda a riqueza e toda a diversidade que está disponível. E aí a situação realmente se modifica. E aí a experiência de vida é uma experiência completamente diferente da experiência do temor, da experiência da ansiedade, da experiência do medo. É nessa direção que a gente quer ir. E ela não está lá distante. A cada passo que a gente dá nessa direção, a gente tem menos medo, menos ansiedade e um pouco mais de liberdade, um pouco mais de capacidade de escolha, um pouco mais de percepção da riqueza. Então, não é necessário que a gente olhe para tão longe, mas que a gente reconheça o benefício de cada pequeno passo que vai sendo dado nessa direção, com humildade, porque aí a gente consegue realmente perceber o grande ganho que a gente está tendo com cada pequeno passo que a gente está fazendo. Peço desculpas, se atropelei alguma coisa, porque aqui realmente não é meu forte, tá? Ficar falando com a tela. Eu gosto de estar interagindo, ouvindo vocês, podendo estar construindo, aquilo que realmente é importante para cada um de vocês durante a interação. Eu ainda vou, uma hora, dar um jeito de chamar alguém para ficar conversando junto comigo aqui, para mim ficar mais à vontade no meu lugar aqui. Mas espero que eu tenha conseguido transmitir algo que tenha sido importante e que tenha ajudado a vocês a entender esse aspecto mais interno do caminho de yoga, esse aspecto que vem através dessas grandes tradições de yoga. A gente deve agradecer a todas essas pessoas que fizeram esforços para esse conhecimento realmente chegar intacto para nós até hoje. É muito importante que o Jorge não esteja aqui inventando coisa da cabeça dele, porque senão daqui a pouquinho esse conhecimento vai se perder. Então, que a gente possa ficar conectado realmente a esses ensinamentos de uma forma respeitosa, refletindo sobre aquilo que grandes escrituras, grandes mestres, grandes professores e professoras trouxeram para nós, e protegeram muito bem até hoje. Então, um grande abraço para vocês, um bom finalzinho de quinta-feira e até mais. Quinta-feira que vem, 8 horas, provavelmente a gente vai ter mais uma live aqui e vamos provavelmente manter, a convite do Pratik Prana, manter esses encontros semanais. Obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.